Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir estudando a obra Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Vamos iniciar o estudo de hoje a partir do capítulo de número 7, intitulado Socorro Espiritual. Nos narra André Luiz. Sob a influência de Clementino, que o envolvia inteiramente, Silva levantara-se e dirigia-se ao comunicante com bondade. Recapitulando os últimos estudos, vamos agora acompanhar uma manifestação mediúnica numa reunião na casa espírita. Um espírito sofredor finalmente vai começar a falar e nós vamos entender o porquê o diálogo é tão importante, apesar de vermos no último estudo que não era apropriado os espíritos ali presentes conversarem com o espírito comunicante. Vamos entender que é necessário que o espírito comunicante dialogue com o doutrinador ou o dialogador encarnado. O comunicante, então, teve direcionada a atenção de Clementino, inspirando Raul Silva, que é o médium encarnado. Meu amigo, tenhamos calma e roguemos o amparo divino. Estou doente, desesperado. Sim, todos somos enfermos, mas não nos cabe perder a confiança. Somos filhos de nosso Pai Celestial, que é sempre pródigo de amor. É padre? Não, sou seu irmão. Mentira, nem o conheço. Somos uma só família à frente de Deus. Vejam que nesse diálogo estão sendo tratados muitos temas comuns numa reunião mediúnica de doutrinação ou numa reunião em que se promove o diálogo entre encarnados e desencarnados. O responsável pelo diálogo, certamente inspirado, traz a questão da família universal a que todos estamos vinculados, a solidariedade entre pessoas equilibradas junto a pessoas desequilibradas, e conceitos muito repetidos na doutrina espírita, mas que muitos irmãos não conhecem. Ele, então, ali, o espírito comunicante em perturbação, ouve, certamente pela primeira vez, alguém falar de temas que tocam o seu coração, e é por isso que a reunião mediúnica é tão importante para a conversão de alguém que está rebelde, revoltado ou perseguindo outros. O interlocutor conturbado riu-se irônico e acentuou: deve ser algum sacerdote fanatizado para conversar nestes termos. Vejam que eles estranham esse papo de que somos todos da mesma família espiritual, de que somos irmãos em Cristo. Muitos deles não têm essas concepções, ainda carregam o ódio aos semelhantes. A paciência do doutrinador sensibilizava-nos. Não recebia Libório, qual se fora defrontado por um habitante das sombras, suscetível de acordar-lhe qualquer impulso de curiosidade menos digna. Aqui está destacado uma conduta importante que o dialogador deve ter. Ele deve ter paciência e ele não deve levar para o lado pessoal qualquer ofensa do espírito comunicante, o que é muito comum acontecer. O obsessor, o sofredor, aquele que está em desequilíbrio e se comunica numa casa espírita, geralmente ataca o dialogador, o doutrinador, ataca o interlocutor. É importante, portanto, que ele tenha paciência, calma, para ser inspirado também pelos guias, como Raul Silva está sendo inspirado por Clementino. Ainda mesmo descontando o valioso concurso do mentor que o acompanhava, Raul emitia de si mesmo sincera compaixão, de mistura com inequívoco interesse paternal. Esse é um sentimento importante para o dialogador. Compaixão com o sofredor e um carinho paternal, para não poluir a sua mente, o seu pensamento e a sua emoção com julgamentos, com irritação. Acolhia o hóspede sem estranheza ou irritação, como se o fizesse a um familiar que regressasse demente ao santuário doméstico. Essa é a conduta que todos devemos ter. Tratar o irmão sofredor como alguém doente, alguém dementado, no sentido
de ter perdido a sanidade, por isso está mergulhado no ódio ou na perseguição. Talvez por essa razão, o obsessor a seu turno se revelava menos agastadiço. Tão logo passou a entender-se, de algum modo, com o dirigente da casa, observamos que Eugênia se revigorava no esforço assistencial que lhe competia. Vejam a participação da médium, em que o espírito sofredor está se utilizando para falar. Ela também contribui para o equilíbrio da comunicação. Ele começava a desarmar-se diante do carinho do doutrinador, diante da paciência do dialogador. Não sou um ministro religioso, continuava Raul imperturbável, mas desejo me aceite como seu amigo. Que irrisão! Não existem amigos quando a miséria está conosco. Dos companheiros que conheci, todos me abandonaram. Resta-me apenas Sara. Sara, que não deixarei. Então a gente vai conhecendo a história desse espírito, né? Ele não tem ninguém, ele está numa ideia fixa, mas ele tem afeição por uma pessoa, chamada Sara. Fixou a expressão de quem se detinha na lembrança da pessoa a quem se referira, e acrescentou com recalcada indignação: ignoro por que me entravam agora os passos. É inútil. Aliás, não sei a razão pela qual me contenho. Um homem provocado, qual me vejo, de certo deveria esbofeteá-los a todos. Afinal, que fazem aqui estes cavalheiros silenciosos e estas mulheres mudas? Que pretendem de mim? Notem com essa fala a importância de um centro espírita equilibrado. A reunião mediúnica equilibrada contém o espírito comunicante para que ele não esbofeteie a ninguém, para que ele não agrida, para que ele não fale palavrões. Então, o papel da médium equilibrada, o papel do grupo sintonizado com os espíritos superiores, permitem que a comunicação seja controlada, como nós vimos no último estudo. Ele tem vontade de bater, de agredir, de xingar, mas ele sente um controle da médium. Ele sente como se amarras o impedissem de agredir. Estamos em prece por sua paz, falou Silva, com inflexão de bondade e carinho. Grande novidade! Que há de comum entre nós? Devo-lhes algo? Percebam a agressividade dele, não é? Pelo contrário, exclamou o interlocutor convicto. Nós somos quem lhe deve atenção e assistência. Estamos numa instituição de serviço fraterno, e é fora de dúvida que num hospital a ninguém será lícito inquirir da luta particular daqueles que lhe batem à porta. Então vejam que no discurso de Raul nós notamos o papel da casa espírita em tratar doentes como um hospital. Num hospital, o enfermeiro, o médico, os assistentes não ficam perguntando da vida pessoal do paciente, apenas o atendem, o socorrem. O mesmo deve se dar na casa espírita ou em qualquer templo religioso. Porque, antes de tudo, é dever da medicina e da enfermagem a prestação de socorro às feridas que sangram. É o mesmo papel, é a mesma função. A diferença é que o médico e o enfermeiro cuidam do corpo, enquanto que na casa espírita se cuida da alma. Ante o argumento enunciado com sinceridade e simpleza, o renitente sofredor pareceu apaziguar-se ainda mais. Jatos de energia mental partidos de Silva alcançavam-no agora em cheio no tórax, como ali buscarem o coração. Repito novamente a importância da vibração elevada do dialogador. Ele está emanando jatos de luz que acalmam o espírito comunicante. Por mais revoltado que esteja, ele está mais calmo, porque o Raul está sintonizado e principalmente tem compaixão por ele. Libório tentou falar, contudo, à maneira de um viajante que já não pode resistir à aridez do deserto, comoveu-se diante da ternura daquele inesperado acolhimento a surgir-lhe por abençoada fonte de água fresca. Essa é outra característica
dos comunicantes. Eles estão acostumados no plano espiritual com ataques, com perturbação das suas próprias mentes e também de outros espíritos que perseguem, que xingam, que agridem. Então, quando eles recebem um pouco de carinho na casa espírita, isso toca muitas vezes o seu coração e desarma a agressividade. Surpreendido, notou que a palavra lhe falecia embargada na garganta. Ele não conseguia falar porque estava emocionado. Sob o sábio comando de Clementino, falou o doutrinador com afetividade ardente. Libório, meu irmão. Essas 3 palavras foram pronunciadas com tamanha inflexão de generosidade fraternal que o hóspede não pôde sopitar o pranto que lhe subia do âmago. Bonita essa cena, não é? Chamando um espírito sofredor de irmão foi o suficiente para ele começar a chorar de emoção. Tocado o seu coração. Tamanho sofrimento a que ele estava entregue. Há quantos anos ele não recebia uma palavra de carinho, alguém chamando ele de irmão? Ele então passa a chorar descontroladamente, diante do afeto que já havia esquecido de receber. Raul avançou para ele, impondo-lhe as mãos, das quais jorrava luminoso fluxo magnético, e convidou: vamos orar? Findo um minuto de silêncio, a voz do diretor da casa, sob a inspiração de Clementino, suplicou enternecidamente: vamos acompanhar a prece de Raul Silva por aquele irmão. Divino Mestre, lança compassivo olhar sobre a nossa família aqui reunida. Viajores de muitas romagens, repousamos neste instante sob a árvore bendita da prece e te imploramos amparo. Todos somos endividados para contigo, todos nos achamos empenhados à tua bondade infinita, à maneira de servos insolventes para com o Senhor. Mas, rogando-te por nós todos, pedimos particularmente agora pelo companheiro que de certo encaminhas ao nosso coração, qual se for uma ovelha que torna ao aprisco ou um irmão consanguíneo que volta ao lar. Mestre, dá-nos a alegria de recebê-lo de braços abertos. Sela-nos os lábios, para que lhe não perguntemos de onde vem, e descerra-nos a alma para a ventura de tê-lo conosco em paz. Inspira-nos a palavra, a fim de que a imprudência não se imiscua em nossa língua, aprofundando as chagas interiores do irmão, e ajuda-nos a sustentar o respeito que lhe devemos. Ressalto novamente a importância do doutrinador ter um olhar de compaixão, de fraternidade, de não se achar superior ao espírito sofredor, ao espírito rebelde, considerá-lo verdadeiramente um irmão e pedir a Jesus, como Raul Silva fez aqui, que toque o seu coração, que inspire a sua palavra para que ele não fale de maneira a agredir a sensibilidade do sofredor. Senhor, estamos certos de que o acaso não te preside às determinações. Teu amor, que nos reserva invariavelmente o melhor, cada dia aproxima-nos uns dos outros para o trabalho justo. Nossas almas são fios da vida em tuas mãos. Ajusta-os para que obtenhamos do alto o favor de servir contigo. Nosso Libório é mais um irmão que chega de longe, de recuados horizontes do passado. Ó Senhor, auxilia-nos para que ele não nos encontre proferindo teu nome em vão. O visitante chorava, também diante de prece tão bela, como não se emocionar. Via-se, porém, com clareza que não eram as palavras a força que o convencia, mas sim o sentimento irradiante com que eram estruturadas. Aqui temos uma lição valiosa que já foi dita anteriormente. A palavra não importa tanto, apesar da palavra exteriorizar o que está no coração, o mais importante é a energia que se emite. A energia de compaixão, de fraternidade,
de amor mesmo, de carinho que Raul Silva tem por aquele irmão sofredor, rogando a Cristo que abençoe e liberte aquele irmão. Era essa sinceridade que Libório sentia, não somente as palavras bonitas, mas principalmente o sentimento. Raul Silva, sob a destra radiosa de Clementino, afigurava-se-nos aureolado de intensa luz, porque envolvido pelo mentor da casa. Ó Deus, que se passa comigo? Conseguiu gritar Libório em lágrimas. O irmão Clementino fez breve sinal a um dos assessores de nosso plano, que apressadamente acorreu trazendo interessante peça, que me pareceu uma tela de gaze tenuíssima, com dispositivos especiais, medindo por inteiro 1 metro quadrado aproximadamente. Aqui nós temos uma informação valiosa, não é? Uma informação de que, durante as reuniões mediúnicas, existem instrumentos, aparelhos para facilitar a conversão do rebelde, do perseguidor. Trouxeram uma tela, onde certamente irão passar cenas importantes para aquela alma. O mentor espiritual da reunião manobrou pequena chave num dos ângulos do aparelho, e o tecido suave se cobriu de leve massa fluídica, branquicenta e vibrátil. Em seguida, postou-se novamente ao pé de Silva, que, controlado por ele, disse ao comunicante: Lembre-se, meu amigo, lembre-se, faça um apelo à memória, veja à frente os quadros que se desenrolarão aos nossos olhos. Então, de fato, aquele aparelho é para que sejam captadas as imagens necessárias para a conversão daquele irmão. E a espiritualidade se utiliza desses instrumentos para auxiliar no processo de perdão. De imediato, como se tivesse a atenção compulsoriamente atraída para a tela, o visitante fixou-a, e desde esse momento vimos com assombro que o retângulo sensibilizado exibia variadas cenas, de que o próprio Libório era o principal protagonista. Notem que ele sofreu um processo de hipnose, com a ordem que foi dada para que ele se lembrasse. Isso, somado à sensibilidade que ele estava sentindo, possibilitou que as cenas começassem a passar na tela, saindo do pensamento de Libório, que era o protagonista daquelas situações ali retratadas. Recebendo-as mentalmente, Raul Silva passou a descrevê-las. Observe, meu amigo, é noite. Ouve-se um burburinho de algazarra à distância. Sua mãe, velhinha, chama-o à cabeceira e pede-lhe assistência. Está exausta. Você é o filho que lhe resta. Derradeira esperança de flagelada vida. Único arrimo. A pobre sente-se morrer. A dispneia martiriza-a. É o distúrbio cardíaco pressagiando o fim do corpo. Tem medo. Declara-se receosa da solidão, uma vez que é sábado carnavalesco e os vizinhos se ausentaram na direção dos centros festivos. Parece uma criança atemorizada. Contempla-o ansiosa e roga-lhe que fique. Você responde que sairá tão somente por alguns minutos, o bastante para trazer-lhe a medicação necessária. Em seguida, avança rápido para uma gaveta situada em aposento próximo e apropria-se do único dinheiro de que a enferma dispõe, algumas centenas de cruzeiros, com que você se julga habilitado a desfrutar as falsas alegrias do seu clube. Amigos espirituais de seu lar abeiram-se de você, implorando socorro em favor da doente, quase moribunda, mas você se mostra impermeável a qualquer pensamento de compaixão. Dirige algumas palavras apressadas à enferma e sai para a rua. Em plena via pública, imanta-se aos indesejáveis companheiros desencarnados com os quais se afina. Entidades turbulentas, hipnotizadas pelo vício, com as quais você se arrasta ao prazer.
por 3 dias e 4 noites consecutivas, entrega-se à loucura, com esquecimento de todas as obrigações. Somente na madrugada de quarta-feira você volta estafado e semi-inconsciente. A velhinha, socorrida por braços anônimos, não o reconhece mais. Aguarda resignadamente a morte, enquanto você se encaminha para um quarto dos fundos, na expectativa de conseguir um banho que o auxilie a refazer-se. Abre o gás e senta-se por alguns minutos, experimentando a cabeça entontecida. O corpo exige descanso depois da louca folia. A fadiga surge insopitável. Desapercebe-se de si mesmo e dorme semi-embriagado, perdendo a existência porque as emanações tóxicas lhe cadaverizam o corpo. Na manhã clara de sol, um rabecão leva-o ao necrotério como simples suicida. Nessa altura, o interlocutor, como se voltasse de um pesadelo, bradou desesperado: "Oh, esta é a verdade! A verdade! Onde está minha casa? Sara, Sara, quero minha mãe, minha mãe." Então vejam, a história desse espírito, por causa do carnaval, abandonou a mãe à própria sorte. Mãe doente, mãe enferma, que precisava de seus cuidados, e ele ignorou, guiado por amigos do além que sintonizavam na imperfeição e no vício. Amigos não, companheiros de queda moral. Deixou a mãe por dias, abandonada, destinando apenas aos cuidados de vizinhos, certamente, e quando retornou do carnaval, não ligou para ela. Foi descansar, mas acabou desencarnando porque ligou o gás e estava bêbado e cansado e por isso acabou morrendo. Essa é a história de Libório, que se recordou de tudo e agora clamava pela companhia de sua mãezinha. "Acalme-se", recomendou Raul compadecido. "Nunca nos faltará o socorro divino. Seu lar, meu amigo, cerrou-se com seus olhos de carne, e sua genitora de outras esferas lhe estende os braços amorosos e santificantes. As mães, sempre as mães, perdoam 70 vezes 7 vezes, e infinitas vezes perdoam seus filhos e vêm socorrê-los. Independentemente do que fizeram, mais um caso em que a mãe, liberta do corpo, apesar de abandonada pelo próprio filho, que acabou suicidando-se indiretamente, vem agora resgatá-lo com muito amor, amor de mãe." O comunicante vencido caiu em lágrimas. Tão grande lhe surgiu a crise emotiva que o mentor espiritual do grupo se apressou a desligá-lo do equipamento mediúnico, entregando-o aos vigilantes para que fosse convenientemente abrigado em organização próxima. E é assim que se sucede a grande maioria das comunicações mediúnicas de resgate nas casas espíritas e em outros templos em que se acredita na vida espiritual e na comunicação dos espíritos. Depois de tocado em seu coração, depois de relembrado o que fez, os espíritos são resgatados e levados para postos de socorro. Não foi diferente com Libório. Libório, em fundo processo de transformação, afastou-se, tornando Eugênia a posição normal. E porque a tela regressasse à transparência do início, desfechei sobre o nosso orientador algumas indagações improvisadas. Vejamos quais são as perguntas de André Luiz diante desse cenário mediúnico em que Eugênia, uma médium muito equilibrada, pôde controlar Libório e auxiliá-lo na sua libertação. Que função desempenhava aquele retângulo que eu ainda não conhecia? Que cenas eram aquelas que se haviam desdobrado céleres sob a nossa admiração? Então André Luiz pergunta sobre o equipamento, em que as imagens mentais, as lembranças de Libório passaram como num filme. Aquele aparelho, informou Aulus Gentil, é um condensador ectoplásmico. Então nós temos o nome do equipamento. Condensa ectoplasma, certamente para reviver cenas, não é?
tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante. Então vejam, por que esse equipamento é chamado de condensador ectoplásmico? Porque certamente ele funciona apenas em reuniões mediúnicas aqui na Terra, já que ele precisa do ectoplasma, que é a substância doada pelos médiuns de efeitos físicos. Então, para que o aparelho funcione, para que o espírito comunicante, que está numa vibração muito pesada, muito material, consiga enxergar a memória, é preciso que o ectoplasma tenha a função de moldar o pensamento. Do contrário, o espírito não conseguiria ver essas imagens. Por isso que a espiritualidade usa do ectoplasma para que a imagem ganhe vida, para que a imagem tenha uma forma material, se assim podemos afirmar, para que todos vejam, todos que estão ali participando do processo de despertar daquele espírito, de socorro espiritual, possam ver, mas principalmente para o espírito sofredor enxergar aquelas imagens. Então as ideias saem do pensamento do espírito, se misturam com o ectoplasma doado pelos médiuns da reunião e formam as imagens do seu próprio pensamento. Não só para a nossa observação, mas também para a análise do doutrinador, que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano. Então vejam, não é somente para o espírito comunicante ver, é também para o doutrinador receber de forma intuitiva quais imagens estão passando. Evidentemente, a engrenagem de semelhantes mecanismos deve ser maravilhosa, exclamou Hilário sob forte impressão. Nada de espanto, alegou o orientador. O hóspede espiritual apenas contempla os reflexos da mente de si mesmo, à maneira de pessoa que se examina em um espelho. Então, para o ente comunicante, para o espírito desencarnado que está sendo atendido ali, ele enxerga como se estivesse olhando para um espelho, porque são os seus próprios pensamentos, são as imagens das suas próprias existências. Mas, se estamos à frente de um condensador de forças, considerei, precisamos concluir que o êxito do trabalho depende da colaboração de todos os componentes do grupo. Então veja o raciocínio de André Luiz. Ora, se é um condensador de ectoplasma, precisa da participação dos médiuns? Exato, confirmou o assistente. As energias ectoplásmicas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados em favor de irmãos que ainda se encontram semi-materializados nas faixas vibratórias da experiência física. Então é exatamente aquilo que eu comentei agora há pouco, não é? Os médiuns de efeito físico, os componentes da reunião doam ectoplasma para auxiliar esses irmãos que estão ainda muito ligados à matéria. Estão no plano espiritual, mas estão ligados à matéria. Precisam desse choque material, proporcionado também pela comunicação mediúnica e pelo ectoplasma. Por isso mesmo, Silva e Clementino necessitam do concurso geral para que a máquina do serviço funcione tão harmoniosamente quanto seja possível. Notem a importância de todos que compõem a reunião. Pessoas que exteriorizem sentimentos menos dignos, equivalentes a princípios envenenados, nascidos das viciações de variada espécie, perturbam enormemente as atividades dessa natureza, porquanto arrojam no condensador as sombras de que se fazem veículo. Veja o que ele está falando de como algumas pessoas podem atrapalhar o fenômeno. Se algum componente da reunião mediúnica não está equilibrado, ele condensa nesse equipamento as suas vibrações negativas, atrapalhando o processo. Por isso a importância da sintonia entre todos que compõem a reunião mediúnica, e por isso também o fato dela ser uma reunião fechada. Não pode abrir para o público, porque senão gente perturbada entra e atrapalha o processo de cura dos enfermos, prejudicando a eficiência da assembleia e impedindo a visão perfeita da tela por parte da entidade necessitada de compreensão e de luz.
Então vejam como alguém em perturbação atrapalha o trabalho. Atrapalha na visão do doutrinador, atrapalha na visão do próprio espírito sofredor, que não vai conseguir enxergar com clareza a tela daquele equipamento. Levava-nos o assunto a diferentes inquirições, mas o nosso orientador lançou-nos um olhar discreto, como a pedir-nos silêncio e atenção. E assim encerra-se o capítulo 7, onde colhemos valiosas lições sobre a reunião mediúnica, sobre a importância de sintonia entre os encarnados, os componentes dessa reunião, e como os espíritos sofredores são ajudados nos momentos de lembrança do passado. Vimos o exemplo de Libório, que trazia uma culpa muito grande pelo falecimento de sua mãe, mas principalmente pelo suicídio indireto de ter curtido o carnaval, esquecido de sua mãe doente e, pior, quando retornou, acabou descuidando-se de si mesmo, levando a esse sofrimento que agora, finalmente, termina com a narração desse capítulo. Que possamos refletir assim sobre a importância dos nossos deveres, de cumprirmos aquilo que nos comprometemos, de observarmos os nossos deveres com a família e da importância da sintonia na reunião mediúnica, para que possamos atender esses irmãos sofredores, auxiliá-los nesse processo de reajustamento e fazer com que o grupo receba incumbências cada vez mais elevadas para trabalhar na senda de Cristo, de nosso Pai maior. Agradeço a todos que nos acompanham os estudos e que possamos continuar estudando essa obra bendita e outras no canal, para que o nosso processo de desprendimento, de reavivamento, de reajuste também possa se efetuar, com a luz sagrada de Cristo a nos abençoar. Que as bênçãos de nosso Senhor possam alcançar a cada um dos que nos escutam e todos aqueles que estão em nossas mentes nesse momento, pessoas que amamos, que são objeto de nossas preocupações e que agora enviamos nossas vibrações de carinho e de proteção, para que possam regressar às nossas casas em segurança e receber a nossa vibração de amor e de luz, num processo também de despertamento espiritual. Agradeço a todos que nos acompanham mais uma vez e que a equipe espiritual responsável pela divulgação da doutrina espírita continue a nos inspirar, a fim de estudarmos cada vez mais e compreendermos o mundo espiritual e as leis divinas, aplicando em nossas vidas tudo o que aqui aprendemos. Graças damos a nosso Senhor Jesus, nosso mestre, amigo e irmão, e que Maria Santíssima nos abençoe a todos, recebendo o envolvimento de nosso Pai Maior, Deus Criador, no processo evolutivo a que nos compete. Muito obrigado, Mestre Jesus, e que a tua luz se faça sobre toda a terra, e em especial em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.